A gente tem um casamento, né? Um casamento estabilizado, longo, com filhos adultos, criados, onde existe um marido que declara o tempo todo que ama essa esposa, essa mulher, que não vai se separar nunca, assim, que se enxerga velhinho ao lado dela, e que reclama o tempo todo de ela dizer que não ama, e provavelmente nessa mesma linha reclama de falta de carinho, de falta de atenção, falta de prioridade. Ou seja, reclama de atenção. Essa mulher, né? Essa é uma história que se repete em muitos, muitos lares, tá, queridos? E aí essa mulher que também ama, que também constitui família com ele, e também tem as suas reclamações, né? Você viu que ela pontuou ali no e-mail que situações com amigos, né? Deixava ela irada, muitas das vezes, e aí fazia com que ela brigasse com ele. Então ela também tem as suas reclamações, as suas queixas. O ponto é que chega uma situação de casamento em que nenhum dos dois é capaz de suprir a necessidade de ambos. E por que não podem? Por que não conseguem? Porque cada um tem as suas dores, a sua forma de pensar e de agir. E isso vai distanciando esse casal ao longo dos anos. O amor, ele não é suficiente para curar as dores e para vencer, né, esse sentimento, principalmente de isolamento e de solidão. O que leva um homem com essa característica, com esse pensamento, com esse princípio de casamento bem estabelecido, a conversar, a ficar de papinho com uma outra mulher casada. É justamente a necessidade de atenção e de carinho. Necessidade de se sentir amado, de se sentir desejado, porque essa é uma necessidade básica do homem. E o homem, ao contrário da mulher, ele é impulsivo e não raciocina. O homem, ele não pensa nas consequências dos seus atos. O homem, ele age, ele faz. E depois tenta consertar ou resolver o resultado daquilo. Lógico que eu estou falando isso dentro de uma característica primária do homem, e isso vai atingir a maioria deles. Existe exceção em tudo, tá? Então, antes que apareça alguém dizendo meu marido não é assim, ou o homem dizendo eu não sou assim, a maioria dos homens é, tá? E existe exceção em todas as regras. Toda regra tem uma exceção. Aonde que Satanás trabalha, querido? Na nossa vida. Na nossa brecha, na nossa dor. Na principal dor das nossas emoções. Então, olha o contexto disso aqui. Um homem em busca de atenção e carinho, ou seja, em busca da solução da sua maior dor, ele ativa justamente a maior dor da outra pessoa. E qual é? O medo de ser traída. O medo de ser rejeitada. O medo de um adultério. E por isso a reação dela não teria como ser outra. Ela explode
ela bota esse cara para fora de casa e ela, teoricamente, finda ali aquela relação, aquele momento. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês vão perceber que na leitura do texto eu disse que ela viu ele conversando com uma mulher casada, ou seja, de conversinha, né, no WhatsApp com uma mulher casada. E a gente já leu aqui outros textos e outros contextos em que, para algumas mulheres, o homem está conversando com outra mulher, gerou apenas um alerta, uma preocupação, vou ficar de olho, não é certo. Para essa irmã, isso para ela já foi o limite do limite do limite, ponto final, e já explodiu para cima dele. Isso aponta para uma dor profunda nessa área. Mas olha só que contraponto dessa relação e desse comportamento. A mesma mulher que diz, que declarou que não dizia que o amava, que não era carinhosa, e que a reação do homem é de se sentir deixado de lado, e por isso ele procura suprir essa situação, é a mesma irmã que diz que não sonhou nada para ela, que sonhou os sonhos do marido. Então, olha só que interessante. A gente tem uma mulher totalmente dedicada que deixa de viver e de sonhar para ela e vive em função da casa, do marido e dos filhos. Sonha os sonhos do marido e do filho, mas não consegue ser amorosa e carinhosa. O que isso aponta? Para um bloqueio, para uma dor emocional que está lá atrás, que está na sua infância. Esse homem, uma dependência enorme de atenção e de carinho, que faz com que ele não suporte e busque atenção e carinho fora do lar. Dor emocional causada na sua infância. Um homem que adultera, um homem que peca, que não consegue cumprir os seus votos diante do seu próprio desejo, que é de ser fiel, de cuidar dessa mulher e de ser fiel a ela. Quando no final do e-mail ela diz assim: eu estou confusa. Por quê? Porque ele não tira a foto do Instagram, foto deles dois, porque ele continua mantendo uma postura de casado, ou seja, esse homem está completamente dividido, completamente em dúvida, completamente indeciso. Ele não tem a menor ideia do que fazer. Ele não sabe voltar, ele não sabe e acha realmente que não tem direito, porque ele acredita que não vai conseguir fazer essa mulher feliz, porque ele acredita que ele não vai conseguir vencer o pecado dele. Esse é o ponto. Então ele entende que se ele voltar, ele vai trair de novo. Por que ele vai trair de novo? Porque ele tem um vazio dentro dele. Ele sabe que esse vazio que ele sente, ele não sentiu agora, ele sente há anos. E há anos ele luta contra isso. Só que agora ele deu vazão. E por isso ele não volta. Porque ele acredita que vai fazer mal a essa mulher. Qual o caminho de solução? Restauração pessoal. Ambos pedirem ajuda. Ambos sentarem e conversarem sobre nossas dores. Aonde eu não supri, é onde você não me supriu. E vamos agora buscar juntos entender e cuidar disso, para que a gente possa cuidar um do outro, amar um ao outro. Essa é a situação. Esse é o cuidado. Esse é o caminho. O caminho é olhar para si.
nunca é para o outro. Nunca é eu dizer que o problema é que você não controlou suas emoções, não soube lidar com isso e por isso você traiu. Não. Eu não fui capaz de suprir a sua necessidade. E hoje eu entendo disso. Hoje eu entendo isso. Hoje eu entendo que eu preciso de ajuda para suprir isso. Aí o outro fala: eu também entendo que eu não suprir a sua necessidade de proteção, de carinho, de amor, de se sentir segura principalmente. E eu também preciso de ajuda para suprir isso em você. Vamos caminhar junto onde um ajuda o outro. Vamos pedir ajuda profissional. Vamos caminhar nessa direção. Aí a gente encontra um caminho. Aí a gente encontra uma solução. Aí as coisas fluem. Fluem. Que Deus abençoe cada um de vocês e amanhã a gente se vê. Tchau, até a próxima.